dificuldades, mas a gente não abandonou essa estratégia, pelo contrário, estamos pisando no acelerador, os números revelam isso de forma muito categórica, mas nós temos um compromisso com não deixar nenhuma criança fora, por isso que são 304 creches criadas agora, nesse período de 2013 até agora. Nós temos esse compromisso, e aí a fala do padre Ticão e a sua fala, a fala de várias outras pessoas, expõe uma necessidade que o prefeito encomendou diretamente do secretário Chalita, e também deve ter encomendado do professor César, mas encomendou diretamente para separar esse abismo. Então, a gente está se organizando para que a formação seja a mesma, para que todas as questões sejam a mesma. O que vai mudar é a natureza da gestão administrativa do equipamento. Um equipamento é gestado por um parceiro privado e outro equipamento é gestado diretamente pela administração. Mas do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da criança, do ponto de vista do pedagógico, não pode ter uma educação de primeira e uma educação de segunda. Por isso que a gente quer integrar para garantir essa qualidade. De novo, o marco regulatório vai contribuir para isso, os indicadores de qualidade também. Portanto, eu acho que esse sentimento que você expressa é um sentimento que a gente diariamente trabalha para evitar. Nós entendemos que as creches da prefeitura, as creches diretas, elas são referência de qualidade. Você tem muitas creches conveniadas, muitas, que são referências de qualidade. E como nas creches diretas, também tem creches que têm problemas, vários problemas. Nas creches conveniadas também tem, então nós temos que ir superando essas dificuldades em conjunto. Em relação à universalização, e eu queria partilhar com o Conselho e dividir com o Conselho essa responsabilidade. Lembra, olha em 2009, 2012, qual foi o equipamento que mais foi construído? Foram EMFs. Por que foi construído EMF? Porque lá no governo 96, 2000, foi criado as escolas de lata ou aquelas escolas de um material um pouco mais precário para garantir a criança dentro, e isso não foi uma boa solução. E criou os problemas todos, nós tivemos que construir a EMF. Mas lá o governo tinha o dever da universalização do acesso ao ensino fundamental. Agora nós estamos nos deparando com o dever da universalização do acesso à creche, do acesso à pré-escola. Nós temos até agora, Paulo, nós temos 206 mil crianças atendidas de 4 e 5 anos. 206 mil. Para garantir a universalização completa, a gente precisa gerar 11 mil novas vagas. Ontem nós fizemos um seminário com toda a área de demanda da DRE para organizar quais são as estratégias. E nós temos uma lista de 15 medidas que nós vamos tomar para que a gente garanta o acesso. Por exemplo, na EMEI, você tem um laboratório de informática. Só que o laboratório de informática, do ponto de vista pedagógico, nem sempre é a melhor opção para botar a criança em contato com o computador. Talvez a gente vá substituir por tablet, utilizar o espaço do laboratório de informática e implantar mais uma sala. Nós temos 156 das 360. Não, 150, você multiplica 150, você multiplica por 30, você tem um conjunto de vagas. Essa é uma estratégia. São 20 estratégias. Então, tem alguns casos que nós vamos fazer, destacar na própria EMF, salas completamente separados, completamente liberados, para que a gente implante em situações onde não tem outro caminho, isso. Mas a meta central é acelerar as entregas dessas EMEIs que estão postas. Então, as 7.600 vagas, portanto, você atende 70% da demanda, entendeu? Então, nós estamos trabalhando com todas as possibilidades para assegurar o acesso e a qualidade da educação infantil, porque na cidade de São Paulo é uma referência nacional e mundial de qualidade da educação infantil. E a gente acha que quando a gente conseguir reduzir ainda a relação professor-aluno, essa qualidade vai crescer ainda mais. Mas ainda é uma referência de qualidade no Brasil inteiro. E lembrando, no caso de creche, você até tem a estratégia da parceria com a entidade da sociedade civil. No caso de EMEI, não.
é 100% estatal. Estatal prédio, é estatal uma série de coisas. Para garantir a universalização, em um local ou outro, talvez a gente tenha que fazer locação de prédios adaptados também, adaptados para a EMEI, para viabilizar. Então, nós vamos trabalhar com a garantia do acesso às 11 mil crianças que não estão fora até o início do ano letivo do ano que vem. Falo muito, né? Tem... Claro, caminhamos para a Larissa. Marcelo. Poxa, não ficou prejudicado a sua presença de seja. Oh, desculpa. Acho que eu não estou querendo que você fale. Oi. Não, tudo bem. Estou aprendendo a falar agora, a gente aprende. Tem um tema aqui que até agora não foi discutido, ele foi passado assim em branco, mas está aqui, já que ele era mais ou menos para o pessoal da cultura, né? Que, segundo parece, não vejo nenhum representante, e faltam alguns amigos também do CEPOP aqui hoje. E a primeira pergunta é saber em qual local exato vai ser estabelecido ou implantado o CEL Tremembé, se é lá no... Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta é referente à promoção humanística, cultural, científica e tecnológica do município. Como que é teu nome mesmo? Que eu esqueci? Marcos, assim, eu tenho um trabalho cultural referente à música, teatro, cinema, essas coisas, o qual eu estou procurando ser uma ponte entre a população aqui dentro mesmo do nosso país, mas também com Buenos Aires, onde eu morei os 12 melhores anos da minha vida. Realmente eu vivi lá e tenho um vínculo muito grande com o pessoal referente à cultura na Argentina. E eu encontro diversas dificuldades, entre elas alguns preconceitos latentes, que os incentivos a ver vai para o vizinho, vai para o lado. Eu sei que quando você não tem a caneta, não está sob uma caneta, você não adianta chorar, que você dança mesmo. Então, nós queremos ter esse vínculo direto lá. Eu sou do CEPOP Jaçanã-Tremembé, pertenço ao CADES também, de Cultura de Paz, e sou presidente da Associação Monte Blue 3000, instalado no Jardim Hebron. E nós lutamos para ver que as coisas de fato aconteçam, tanto esse céu, que sendo lá do lado de cima do Tremembé vai ser muito útil, quanto a luta do pessoal da Vila Maria, liderança, o que eles estão aguardando lá com muita ansiedade também vai ser útil. É lamentável, às vezes, o tempo que leva de 2025. O povo não entende isso, por mais que você fale, o povo não entende esse processo. Nós aprendemos, nós do CEPOPs aprendemos a entender essa questão, porém o povo não entende. Então, a minha colocação é essa. Eu gostaria de colocar com o pessoal da cultura, ver como podemos funcionar dentro dessa promoção humanística, que está bonito aqui a palavra, como podemos funcionar dentro disso, está dentro desse contexto aqui. Aparecido, obrigado, viu? No CEL Tremembé, o Marcelo, na apresentação dele, informa o endereço certinho, Aparecido, mas é no Jardim Joamar. Jardim Joamar. Isso. É lá mesmo. Marcelo depois passa o endereço preciso. Aparecido, a Secretaria de Educação, a rede municipal, as escolas, elas em grande medida, e talvez se tiverem mais professores aqui, a Camila pode confirmar, mas outros professores podem confirmar, ela tem em grande medida um compromisso muito grande com a promoção humanística, artística, cultural, e isso se dá num determinado nível. No caso especificamente dos CELs, dos equipamentos CELs, isso é da alma, é da essência do CEL, esse compromisso com a promoção humanística, cultural, integrando todas as linguagens no processo educacional. Então, essa diretriz, o nome próprio à diretriz seria uma espécie de farolete, em que você vai mostrando o caminho para a rede
dizer, o caminho é por aqui. E a presença dos agentes culturais, das pessoas comprometidas com a cultura, no monitoramento, no acompanhamento, na vivência da vida da escola, é absolutamente fundamental. E nós, no momento em que você assume um compromisso com a educação integral, o compromisso que você assume é indiscutivelmente a partir dessa dimensão. Porque a lógica é, um determinado período do dia, a criança vai ficar em sala de aula, lendo, escrevendo. No outro período do dia, ela vai ficar fazendo atividades de N naturezas, tais como oficinas de teatro, de cultura, oficina de música. Nós estamos lançando agora, o secretário Chalita propôs para o prefeito, e o prefeito abraçou imediatamente, o projeto Canta São Paulo. É uma parceria da educação com a Fundação Teatro Municipal. Nós estamos formando 500 corais nas escolas. Então, a Fundação Teatro Municipal vai dar um curso de 18 meses para os professores que têm habilidade em música, curso de regência. Então, não é um cursinho de algumas horas, são 18 meses de formação permanente com os maestros do Teatro Municipal. As aulas são feitas no Teatro Municipal para que esses 500 regentes internalize nas escolas, começando pelos céus, a música como estratégia de formação humanística e de fortalecimento do aprendizado da criança. Então, a música como integrante do currículo. Então, isso para a gente é muito importante. E eu acho que você e toda a comunidade da cultura é muito bem-vindo, não apenas como um conselheiro, mas também como um ator vivo que vive essas questões, entendeu? O último ponto, acho que eram essas duas questões, né? Pessoal, o meu horário está bem apertado e o Marcelo tem uma apresentação para fazer, inclusive apresentando o endereço de cada SEI criada nas subprefeituras, nos bairros. Eu acho que para o CEPOP talvez seja bastante importante ter esse dado, né? Mas vamos para as próximas falas. Não, vamos garantir, mas só para... Vamos assim, gente. Não, mas pode garantir, quem está inscrito ainda? Não, todos que estão inscritos estão garantidos. Seria a Dora, a Moira, a Dona Maria do Socorro, e a Dona Maria do Socorro, e depois a Camila Futura fala novamente. Mas eu preciso Agora, realmente... Como o Marcos Rogério precisa ir, a gente confia plenamente no Marcelo para levar as... Ele é assessor especial, é professor, vocês vão gostar mais dele do que de mim, se é que vocês estão gostando de mim. Obrigada, Marcelo. Não, mas acho que garante essas 3 falas em bloco e eu tento responder em bloco aí, depois eu... Pode ser? Pode ser? Bom dia a todos e a todos. Dora Lima, do Conselho Participativo da Região da Sé. Marcos, eu queria tirar uma agenda com vocês com relação ao céu e ao terreno. O Conselho, a gente não sabe se continua, se eu sou eleita, encerra agora o nosso mandato, mas eu sou moradora da região central, em frente à Câmara, e eu continuo. O CEPOP, o Conselho, é uma ferramenta a mais para que eu possa trabalhar o meu território. Então, eu gostaria realmente de acompanhar este terreno do Glicério, tem alguma divergência. Então, passa-se quase 3 milhões de pessoas aqui, e o pessoal acha que a região central é uma maravilha. Não é, porque a população é atendida aqui. Vem todo mundo para cá, à noite vai embora, a gente fica com o restante. Então, é isso. A outra coisa, eu quero marcar uma reunião com vocês para a gente trabalhar. Se não é este terreno, eu me proponho a gente estar junto, verificar se o terreno realmente... Além disso, eu sou educadora ambiental também, estamos aí na Conferência de Mudanças Climáticas, vamos trabalhar isso. A outra coisa é a prioridade, a formação dos professores. Eu vejo aqui... O número 4, a valorização do professor. Com certeza, eu sei que está no plano de vocês, mas uma sala com 30, com 35, então, voltar à formação dos professores. A gente vê muitos professores doentes, é uma loucura. Você está na educação e você sabe. Então, para que uma criança seja feliz, eu preciso ter um professor feliz. Eu sou do filé mignon, que eu sou educadora ambiental, então é mais tranquilo. Então, é isso, essa demanda e os concursos.
concursos, né? Houve uma demanda aí das empresas. Será que não está na hora da gente pensar no concurso? Eu sei que abriu um, né, para o infantil, acho que diretores, mas a gente tem que pensar no fundamental. Então, vamos pensar num concurso público e valorização do professor. Sem valorizar o professor, a criança realmente ela fica praticamente o dia inteiro com este professor. É a segunda família dela. Eu vejo isso quando eu chego na educação ambiental. Então, como a educação ambiental é diferente, você realmente não tem aquela demanda, mas sim de trabalhar realmente a felicidade da criança. Então, eu deixo essa proposta e depois eu tiro com o Marcelo uma data para que a gente possa realmente verificar um terreno. É urgente, precisamos desse céu. Oi, sou Moira Vasconcelos de Pinheiros. E você me perdoa, Marcos, se eu falar alguma bobagem, mas essa não é minha área de expertise, sim. Eu quero falar como usuária. Assim, eu tenho umas perguntas, umas reclamações. E eu acho assim, esses números que você apresentou aí, para mim, esse plano, na verdade, é meio uma maquiada, porque eu penso assim, isso já estava no plano de metas do prefeito, de 4 anos atrás, então, ao meu ver, ele está meio atrasado até. Então, acho que isso até que está correndo, que levou a esse índice de 100% de convênios. Eu sei que era feito antes também, mas ele está fazendo tudo convênio, acho que para cumprir uma meta que ele foi obrigado a cumprir. E eu não tenho nada contra convênio, na verdade. Eu queria contar a minha situação, a minha visão do lado de usuário. O que eu te perguntei antes, se a prefeitura fiscaliza os conveniados, é porque assim, a moça que trabalha em casa, ela teve um problema de conseguir achar uma creche. Aquilo que você falou de é bom você trabalhar no centro e ter uma criança perto, é ótimo. Ela foi direcionada, a filha dela, para um lugar que seria perto da casa dela, que ela precisa pegar 3 ônibus para chegar, e daí para a minha casa trabalhar. Se acontece alguma coisa com a menina, como já aconteceu várias vezes, ela tem que sair para correr, para buscar. Então, assim, daí conseguir ir para ela um lugar mais perto. O que eu te perguntei se é fiscalizado, porque o calendário deles é muito diferente de uma outra escola da prefeitura que eu conhecia, de uma creche. Então, assim, volta e meia não tem aula. O horário é um horário absurdo para quem trabalha. Ela tem que, por exemplo, hoje ela está numa escola fundamental, não sei, numa EMEI hoje, pré-escola. Na minha época era diferente. Mas entra às 8 horas. Para ela levar a menina para entrar às 8 horas, ela chega tarde na minha casa. E a menina sai às 4 horas. E ela teve que ir por essa, que era a que ficava mais tempo, porque que era mais perto da minha casa, saía ao meio-dia. Então, assim, como uma pessoa que trabalha, que precisa deixar... Não, era da prefeitura. Então... Mas o que eu acho, assim, o horário é difícil para quem trabalha, entendeu? Porque para ela buscar a menina, e eles não têm uma tolerância, ela não pode entregar a menina antes. 8 horas. Então, assim, ela chega atrasada na minha casa e ela tem que sair mais cedo. Ela não consegue cumprir a hora que a lei também manda ela cumprir, porque ela tem que pegar a filha na escola. Então, assim, volta e meia. Agora, por exemplo, está sem aula porque morreu o pai da professora e não tem uma professora para substituir. A que deveria ter está substituindo uma outra que também não está indo. Eu acho que assim, o problema desse país é de base educação. Eu concordo com a Dora, eu acho que assim, não adianta só construir uma escola ou arranjar uma escola para pôr. Eu não tenho problema com conveniada. Eu acho que assim, não tem professores em número suficiente, não tem professores com capacitação, o salário dos professores é ridículo. Assim, as pessoas têm que ter um monte de emprego, elas não vão trabalhar felizes e satisfeitas. Eu acho que assim, as crianças, você tem que pensar, não é só se a criança tem escola para ir, é como essa criança está saindo da escola. Porque essa criança que vai fazer o futuro do nosso país amanhã. Então, assim, o problema de violência, de criminalidade, até dos políticos que a gente tem e de como a gente vota, tem muito a ver com a educação. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar na qualidade dos professores, dar condições melhores de trabalho, escola para todo mundo, mas que a criança saia de lá com realmente algum conhecimento, alguma educação, que ela tenha tido uma educação. E esse controle que eu queria saber como é feito dessas conveniadas, porque o calendário, o dia que tem reunião não tem aula,
acontece não sei o que, não tem aula. Ah, hoje a escola vai se reunir para tratar do não sei o que, não tem aula. E ela não se prevê, não tem um calendário. Não é fornecido um calendário nessas conveniadas que ela tem. Então, mas eu perguntei e eu mandei ela ir lá perguntar e não deram. Quando ela estava na creche. Não deram, gente, não deram. Não deram. Bom, olha lá, dela também não deram. Então, mas eu fui lá na escola pedir, não deram, falaram que não tinha. Então, ela vai lá entregar a menina para a escola, não, hoje não tem aula. Feriado, emendam todos os feriados. Férias, as mães não tiram férias em julho, em janeiro, que nem criança. Ela não tem esse período todo de férias. Como a mãe faz? É para uma mãe que precisa trabalhar. Então, assim, eu acho que devia ter o tempo todo. Então, eu acho que precisa de um investimento muito grande na educação, muito grande, porque precisaria ter escola o tempo todo e o dia inteiro. Bom dia. Olha, eu sou conselheira, certo? Região de Itaquera, sou de ONG, trabalho com a vulnerabilidade. Tudo bem. É assim, eu trabalho com a família. Por que eu bato nesse teclado? Porque as crianças, Conjunto Habitacional Águia de Aia, Cidade Carvalho, temos mais ou menos, desde 2001, 2004, foi construído até hoje, o que nós temos lá, Cracolândia, lixão e as crianças na rua. Só temos lá uma escola estadual e uma creche, foi no tempo da Marta, e um céu que eu bato em cima. Por quê? É um elefante branco, que quando nós reunimos para solicitar pelo OP o céu azul cor do mar, certo? Funcionava muito bem, só que agora é o elefante branco. Quando o Haddad foi lá no São Pedro, eu conversei com ele. Eu falei, nós pedimos o céu, porque ao entorno é uma favela, é morro, é córrego, tudo que é bom está lá. E também completar depósito de lixo a Cracolândia, certo? E as nossas crianças não é atendida, certo? Não tem nada que ajude a essa população. Então, seria bom, o que eu fiz é Bonifácio, é ótimo, é do outro lado, é Itaquera. Tem o Parque do Carmo, nem se fala. Só que nossas crianças, qualquer hora do dia ou da noite, vocês vão ver lá, eles estão fumando, cheirando, bebendo, certo? Não temos equipamento, não temos museu, não temos nada, certo? E por que vocês não olham com carinho, certo? Conversei com a Haddad, certo? Peguei o alto-falante da mão dele, quando ele estava conversando, e eu falei, tudo que você está falando não é a verdade, certo? É só vocês ir lá. Estava o gestor lá, do céu, estava o professor Walter, que é coordenador geral, e eu sou Maria do Socorro, trabalho com as famílias, trabalhei na FEBEM 19 anos, auxiliar de enfermagem, e eu atendi esses jovens que estão lá. E hoje em dia é os filhos deles, certo? Por que vocês não enxergam Itaquera? Por que vocês não enxergam a Cidade de Carvalho? A Guia de Aia? Por quê? O Coringão é lindo, maravilhoso, é nosso vizinho. Eu levei criança lá para assistir jogo, certo? Que eles também são filhos de Deus. Mas educação precisa a gente, certo? Que seja conveniada, que seja qualquer tipo de educação, porque os conveniados têm dignidade e trabalham direito. Eu sou voluntária. Eu não recebo dinheiro para trabalhar, não. Sou ONG e trabalho com amor e com dignidade. Que quem é o bom profissional, sem dinheiro, que seja conveniada, que não seja. Porque eu sou funcionária pública, aposentada, e no antro do funcionário tem muito corrupto, funcionário mesmo. Eu, Maria do Socorro, falo porque eu sei o que eu falo. Muito obrigada. Obrigado. Oi, cuidado no socorro. Olha. Eu sou Pelo amor de Deus. Gente, eu vou ter que
vou ter que sair, mas eu queria muito dialogar com várias questões que estão colocadas aqui. Eu acho que as falas, elas meio que se complementam, né? Todo mundo expressou um pouco as dificuldades que visualiza em relação à educação como um todo. E nós também visualizamos, assim, se a gente pudesse resolver todos os problemas de uma hora para outra, certamente a gente resolveria. Mas numa casa, como é que funciona a gestão de uma casa? As pessoas trabalham, tem gente que está desempregado, portanto não tem renda, você soma a receita do mês daquela casa e você organiza as despesas do mês daquela casa também. Na organização das despesas, a mãe, normalmente, na minha casa é a minha mãe que faz isso, a mãe normalmente corta um monte de coisa, fala, para o filho, você não vai sair hoje, ou não vai comprar aquela sandália, vamos trocar o bife pelo músculo, vamos fazer uma carne de panela. É uma eleição de prioridades cotidianas na vida de uma família. A Secretaria de Educação não funciona muito diferente, porque a gente recebe uma determinada quantidade de recursos, essa quantidade de recursos, a partir do PME, ela vai ampliar para expressar a prioridade, mas essa quantidade de recursos é insuficiente para que a gente possa atender com a rapidez que a gente gostaria todas as prioridades. A Camila pontuou uma questão que a gente reconhece é um desafio, que nós precisamos reduzir a relação professor-aluno. Nós temos que reduzir mesmo, ninguém tem dúvida disso. Agora, como fazer? Nós temos hoje o orçamento da prefeitura, da secretaria, depois, Marcelo, pode enviar para a Larissa para compartilhar com todo mundo, para que todo mundo saiba como é que é gasto o orçamento da prefeitura, da secretaria. Nosso orçamento é de 9,7 bilhões. 6 bilhões, Moira, é com salário de professor. 6 bilhões. Desses 9,7 é com salários de professor e diretor. Isso é pouco? Não. É muito. Mas é suficiente? Não. Porque é óbvio que nós gostaríamos que os professores ganhassem muito mais. Mas eu gostaria muito que você fizesse uma análise comparativa. E não estou dizendo que os professores de São Paulo ganham bem, mas uma análise comparativa. Nós, no município de São Paulo, o professor que pisa na escola para 40 horas, ele ganha no mínimo 3.300 por mês. No mínimo. O do Estado ganha 1.900. É quase metade. 3.300 é um salário pouco, mas está muito acima da média, não só dos outros setores de mercado, mas muito acima da média de todas as demais municípios do Brasil. Mas é claro que é muito pouco. Quanto deveria ganhar um professor para dar 40 horas? 7, 14, 20 mil? Tinha que ganhar mais do que o presidente da República, porque ele está cuidando da base da sociedade. Portanto, a valorização profissional, ela é permanente. Eu queria pontuar para vocês que a crise econômica, ela não é brasileira. A crise econômica, ela é mundial. Sabe o que está acontecendo na Espanha? Sabe o que está acontecendo na Grécia? Sabe o que está acontecendo no Japão, em outros locais do planeta? A crise está lá. Em alguns desses países, especialmente Espanha e Grécia, está sendo cortado salário de servidor efetivo. Então, o servidor efetivo está tendo cortado os seus salários. E o que está acontecendo na Prefeitura de São Paulo? A Prefeitura de São Paulo assegurou aumentos em 2013, da ordem de 14%, em 2014, da ordem de 15%, e agora, em 2015, o aumento de 10% para todos os pisos e com incorporação em 2017 e 2018. O PDE, que é um prêmio de desempenho aqui em São Paulo, nós reajustamos esse ano em 10%. Por que fizemos isso? Porque educação é a prioridade. Gostaríamos de fazer mais? Claro que gostaríamos de fazer mais. E agora, nós temos uma situação que é uma situação desafiadora, e todos vocês que são conselheiros têm que partilhar conosco para encontrar as saídas. Grande parte dos professores estão aposentando, viabilizando o seu direito fundamental à aposentadoria, que a gente reafirma diariamente. Só que ele se aposenta e ele vai continuar
graças a Deus, recebendo o seu salário. E nós temos que colocar outros professores dentro para substituir os que estão se aposentando e para garantir professores para essas novas escolas. E o dinheiro é o mesmo. Então, os desafios, eles são permanentes. Um diretor de escola na cidade de São Paulo ganha início de carreira, 4.500. Por que eu insisto em início de carreira? Porque nós temos uma política de carreiras em que o professor vai conseguindo galgar diversos postos. O salário médio de um professor na cidade de São Paulo é muito superior, o médio é muito superior ao piso. Um professor que tem 10 anos de carreira tem um salário quase muito próximo do dobro disso, bastante. Marcelo, você está quanto tempo na rede? Estou desde 2009. 5 anos. Qual é a sua jornada? 40? Se eu estivesse na escola, a minha diferença seria tudo. E eu estaria ganhando hoje, na escola, perto de 4.500. É muito pouco para um professor. É evidentemente pouco. Mas a cidade de São Paulo ainda faz um esforço para garantir os melhores salários. A Camila também. Camila, se a gente pudesse, a gente elevaria o seu salário, porque isso é fundamental para a educação. Já. É isso aí. Mas o seguinte, nós tivemos agora um concurso, apesar de toda a crise, nós estamos fazendo um concurso agora, Moura, não é só concurso para... Inclusive, Camila, você está sabendo, não é só um concurso para diretor e supervisor, é um concurso para professor de SEI, professor de creche. Marco regulatório, a gente informa. É um marco regulatório. Sou totalmente favorável. Mas sabe quantos candidatos teve para o concurso para 600 vagas, pessoal? 75.000 candidatos para 600 vagas. Por quê? Porque as pessoas saem, todo mundo que é professor no estado, nos municípios da Grande São Paulo, vão prestar o concurso da cidade de São Paulo, porque são os melhores salários. Agora é muito pouco ainda. Então, focando aqui, Dora, CEL do Centro. Marcelo, vamos combinar essa reunião com a SMDU e a gente conversa sobre isso, porque seria maravilhoso se a gente tivesse um CEL no centro. Seria maravilhoso. Formação dos professores, a Dora leva em consideração, aponta uma necessidade fundamental que é de melhoria das condições de trabalho nas escolas. Não é só reduzir o professor-aluno, mas tem que melhorar as condições de trabalho. Nós temos muitas escolas na cidade de São Paulo que é lousa preta. O professor faz um movimento repetitivo o tempo todo, com desgaste, engole o giz, tem problema na garganta, tem problema de bursite, tem uma série de problemas em função de uma lousa preta. Por que a gente não troca por uma lousa branca? Nós estamos agora com o desafio de transformar a rede em todas lousas digitais. Por que a gente não faz isso, não fez isso antes? Adivinha? Por falta de dinheiro. Não é por maldade, não é por falta de sensibilidade. E eu não estou falando do nosso governo, não, eu estou falando dos governos. Porque a educação ela tem um componente de governo, mas ela é muito de Estado, né? O plano municipal, Moira, eu não considero que ele seja uma maquiagem. Não considero. O plano municipal não é do Haddad. O plano começou em 2008. Aí ele vai 2008, 2010, tem uma conferência que envolve todo mundo na cidade. Aí a conferência aprova. Aí ele em 2012 é enviado à Câmara. A Câmara debate exaustivamente e o plano é aprovado por 44 dos vereadores, 43 dos vereadores, só 4 vereadores votou contra, 43 de todos os partidos com representação. Então o plano não é uma maquiagem do plano de metas, o plano é um compromisso da cidade que organiza a ação da próxima década. Então quando o candidato chegar no bairro de vocês o ano que vem, daqui a 5, 6 meses, o cara, o que você está pensando para a educação? Aí você pega o plano lá, faz a colinha e faz as perguntas à luz das metas do plano. Organiza melhor a ação. Então o plano ele aponta um rumo para todos nós. Vai ser fácil cumprir o plano? Não. Vai ser um grande desafio cumprir o plano.
mas plano é para isso mesmo, para que a gente persiga e conquiste. Por fim, as EMEIs, veja como as coisas são contraditórias, né, pessoal? As EMEIs da prefeitura, elas têm 6 horas. 6 horas. Começa a aula bem cedinho, termina a aula por volta do meio-dia, 13h, e depois tem um outro turno à tarde. Só que muita gente entende que a educação integral tem que também alcançar as EMEIs. Não pode ser só de creche e de escolas de ensino fundamental. E aí a gente, tentando acertar, propõe a educação integral, de 8 às 16 horas. Não são todas, são raríssimas. E as EMEIs que são educação integral são tidas como o top do top do top dentro de uma rede que já é muito bem avaliada. Mas aí tem esses desafios. Não, entendo. Não. Concordo. Estou colocando para você as dificuldades. Então, aí a gente tem poucas